Vamos lá. Vamos lá, vamos corrigir a brincadeira aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza, fizemos a 1 e fizemos a 2. Agora a gente vai para partir, né? Para a sequência aí. Vamos começar aqui da 3. Compare os circuitos de carne e da soja na Argentina e no Brasil, tomando por base os seguintes aspectos: distância das áreas produtoras, tá, aos portos de exportação e transporte. O que acontece, galera? Quando a gente fala, por exemplo, de soja no Brasil, tá, e da pecuária de corte no Brasil, qual região vocês pensam? Norte, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste ou Sul? Sul. Sul. Então, o que aconteceu? Imagina aqui que nós temos o território brasileiro, o que nós vimos? Há um avanço da agropecuária desde dos anos 70, ou principalmente a partir dos anos 70, e hoje, né, a fronteira agropecuária já se encontra nas porções sul da Amazônia, né? Mais de 20% da Amazônia já foi destruída, né? Então, saindo do sul, lembre-se que a soja é um produto, né, de clima frio, de clima úmido, né? Encontrou boas condições no sul do Brasil. A soja transgênica, inclusive, é contrabandeada, né, entre aspas, aí da Argentina, e foi avançando, né? Certo? Rômulo, o que explica a soja, né, se adequar ao centro-oeste? Clima alternadamente, né, chuvoso e seco, clima tropical, clima quente. Então, as evoluções tecnológicas, né? É um modelo empresarial de agricultura. É um modelo baseado em forte mecanização, né? Mas ao mesmo tempo é baseado em fortes tecnologias, inclusive com sementes geneticamente modificadas, né? Adaptadas a determinadas realidades do solo, determinadas realidades climáticas, né? O solo tropical é naturalmente ácido, então precisou, né, fazer um processo de correção do solo com uma técnica muito conhecida chamada de calagem, né? Que no Brasil ela foi desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa para equilibrar o pH do solo a partir da introdução de calcário. Tá bom? Irrigação artificial, né? Centrais climatológicas, uma infinidade de transformações. Tranquilo? Então, o estado de Mato Grosso é aquele que mais produz soja no Brasil, certo? Beleza? Então, a gente está falando aí da região centro-oeste. Tá claro para vocês? Beleza? Agora, Sim, Romulo. agora, olha a lógica. Essa soja, para sair daqui e se direcionar para as áreas portuárias, para serem, né, escoadas, visto que o objetivo, né, o objetivo é a exportação, o objetivo principalmente dessa monocultura, dessa commodity, né, que é a soja, é atender o mercado externo, os interesses, né, do mercado externo. Olha o que rola aqui. Uma distância significativa entre a área de produção, certo? Entre as áreas de produção em relação às áreas de escoamento, as áreas portuárias. Com isso, o que vai acontecer? Encarecer o produto, né? Lembre-se também que a opção do Brasil foi através de uma política, né, que vai favorecer o rodoviarismo. Então, mais de 70% daquilo que nós transportamos no Brasil pelo caminhão, pelas rodovias, certo? Tudo isso gera um custo muito elevado. É um dos pontos chaves de um problema que nós chamamos de custo Brasil, aquilo que encarece a produção, que encarece o produto brasileiro, tá bom? A questão dos transportes. Quando a gente compara, né, a Argentina, a principal área de produção de soja e de carne está muito mais próxima das áreas portuárias, certo? Dá uma diferença brutal dessa distância. Com isso, esse encurtamento significa que você tem menor custo, beleza? E com isso você tem mais competitividade desses produtos, né? Em decorrência disso. Tudo bem? Certo? Certinho, não? Sim. Beleza?
Quando a gente fala também da questão dos transportes, né, pegando um comparativo entre Brasil e Argentina, como a questão está falando, o finalzinho está pedindo transporte, né? Então vocês já entenderam a questão das distâncias, que a Argentina tem vantagens assim muito matematicamente bem significativas, né? As áreas produtoras estão muito mais próximas nas áreas de porta. Agora, em relação aos transportes, tanto o Brasil como a Argentina, eles apresentam, né, desafios comuns, tranquilo? Ligados, né, à prioridade que foi dada ao rodoviarismo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Porto de Santos, vocês já devem ter visto algumas imagens, né? Caminhões enfileirados, dias, né? Esperando para que a carga seja escoada, né? Que seja liberada a carga no porto, filas que dariam para dar quase uma volta no planeta, né? Tudo isso vai encarecendo muito, né? Tudo isso vai trazendo problemas assim bem significativos, tá? Então, assim, o custo de manutenção, os congestionamentos, né? Os custos relacionados, né, aos derivados do petróleo utilizados, como, por exemplo, o diesel, tá bom? Certo? Certo? E assim, e no Brasil, especificamente no Brasil, a gente tem que chamar atenção também para a questão das privatizações das estradas, da péssima conservação das estradas, né, dos altos tributos que são pagos por seguradoras. Né? Ano passado, vocês lembram, né, a questão da greve dos caminhoneiros, não lembram? Sim, Romulo. Em poucos dias, né, isso trouxe um turbilhão de desafios, como mostra que o Brasil é extremamente dependente, né, dos caminhões em termos de transporte. Gente, tá claro aí? A questão número 3 está claro? Sim, está claro. Tá. Certezista, tudo tranquilo? Tudo no esquema? Beleza? Então vamos lá, vamos partir então, vamos botar aqui um ok aqui na 4, já que vocês já conseguiram, né? Aqui na 3, né, Romulo? Porque a gente Ok na 3. 3. Eu marquei a 3 certo, eu falei 4, eu sou um Jack. Vamos lá. Tudo bem. Aponte a vantagem dos produtores de soja dos Estados Unidos, então está falando da vantagem dos produtores de soja dos Estados Unidos em relação aos do Brasil, quanto ao transporte desse produto. O que acontece? Né? Como acontece no Brasil, a produção, né, de soja, né, nos Estados Unidos, ele é bem distante das áreas de exportação. Os Estados Unidos se apresentam hoje como o principal produtor de soja. O Brasil é o segundo maior produtor de soja, só que o Brasil é o maior exportador, né, mundial do produto. Beleza? Então, as distâncias, né, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, né, como do Brasil, em relação à produção e às áreas de escoamento, são grandes, né, são bem extensas essas distâncias. Só que, em termos de transporte, os Estados Unidos apresentam uma qualidade da infraestrutura muito melhor do que o Brasil. Né? Os Estados Unidos, eles apresentaram, né, uma grande preocupação em termos de integração do território já, né, no contexto do século XIX. Beleza? E, ao mesmo tempo, a intermodalidade dos transportes. O que significa a intermodalidade dos transportes? Você integrar vários, né, tipos de transporte. Não existe um transporte, né? Qual o melhor tipo de transporte? Vai depender de vários fatores, de vários condicionantes, o que vai ser transportado, a quantidade que vai ser transportado, o tipo de produto a ser transportado, as distâncias a serem percorridas, as características do terreno, né? Uma infinidade de as condições climáticas, né? Tudo isso precisa ser considerado. Tá legal? Então, você tem, nos Estados Unidos, uma intermodalidade muito forte. Então, por exemplo, uma parte significativa desse transporte é feita através das hidrovias, certo? Né? Elas escoam mais de 50% da produção de soja nos Estados Unidos. Só para a gente fazer esse comparativo matemático, é sempre bom, né? Para a gente criar uma concretude na nossa cabeça, o transporte hidroviário chega a ser 15 vezes mais barato
do que o transporte rodoviário, fazendo a relação entre carga e energia necessária, certo? Então, vocês já conseguem perceber. Tranquilo? Então, essa presença, né, de hidrovias, essa presença de rodovias, essa presença de ferrovias. Beleza? Isso favorece o escoamento. Então, o custo de transporte nos Estados Unidos é muito menor que no Brasil. As infraestruturas, né, dos portos são muito melhores que no Brasil. Tá? Os portos secos, né? O que são os portos secos? São aquelas áreas portuárias continentais, né? São apelidados de portos secos, inclusive áreas que temos um entroncamento de modais de transporte variados, né? Áreas de conexão entre ferrovias, entre rodovias, né? Entre hidrovias, tá certo? Deu para entender aí a proposta da 4? Para você entender que, embora Brasil e Estados Unidos tenham semelhanças em termos das distâncias a serem percorridas, né? Das longas distâncias, né? São países assim gigantes, monstruosas, longas distâncias a serem percorridas entre a produção e o escoamento. A infraestrutura dos Estados Unidos é muito melhor desenvolvida, é muito mais diversificada, né? A intermodalidade já é uma realidade nos Estados Unidos, né? A utilização de uma parcela desse transporte por hidrovia, isso vai baratear bastante, né, o preço do frete. Isso deixa o produto estadunidense mais competitivo no cenário comercial mundial. Tá claro para vocês, gente? Sim. Sim, Rômulo. Então você tem assim vantagens bem significativas. É um dos grandes desafios do Brasil, né? Além da questão energética que nós já vimos, nós já falamos um pouquinho sobre a questão energética, a questão dos transportes também, né? A necessidade de modernização, a necessidade de... Cara, o Brasil tem vantagens assim muito significativas, né? Tem uma qualidade natural, tem riquezas, né? Naturais muito vantajosas, certo? Olha só, o Brasil tem terras de origem vulcânica e não tem vulcão ativo, né? O Brasil, né, tem rios extremamente navegáveis que cortam grande parte do território brasileiro, certo? Com grande pluviometria, né, por se tratar de climas tropicais predominantes, tudo favorece a questão do transporte. Isso tudo favorece a obtenção, inclusive, de energia, né? Um país de dimensões continentais, que um grande aproveitamento solar, um grande aproveitamento eólico, com possibilidades de, né? Tem um grande litoral que, além de favorecer o escoamento, o comércio, também favorece a obtenção de energia através da energia da maré motriz. Então, cara, o Brasil tira muita onda, né? Então, o que falta no Brasil são políticas públicas adequadas, né? Que tenham como orientação melhorar a distribuição de renda, reduzir a pobreza, melhorar as condições de vida e criar melhores vantagens, inclusive uma produção mais sustentável, pois o Brasil hoje é o país que mais destrói o meio ambiente no mundo. Olha só que loucura. Tudo bem? Certo ou não? Alguma dúvida? Certo. Não. Tudo tranquilo? Uhum. Bom, já fizemos agora 4. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos para 5, né? Vamos brincar aqui com a 5, ó. Quais soluções você aponta para o Brasil superar os problemas existentes nos transportes e nos portos para melhorar o escoamento da soja e da carne? Então, provas como a do Enem, elas querem que você saiba identificar o problema, saiba, né, apresentar, né, entenda quais são as causas desse problema, os fatores, né, desse problema, quer, ao mesmo tempo, que você saiba as consequências, né, de tal problema, e, ao mesmo tempo, quer que você seja capaz de identificar possibilidades de minimização, que você se apresente como cidadão, com direitos e deveres, com obrigatoriedade de conhecer seus direitos e deveres, de participar, né, de conhecer. Beleza? Então, o que pode ser feito, né, segundo a visão de vocês, para minimizar
essas problemáticas ligadas à infraestrutura de transporte no Brasil, condição extremamente ligada, né? O custo de produção no Brasil. O que vocês acham? Romulo, como você disse na questão anterior, usar os recursos que a gente já tem, os recursos naturais, e aproveitar eles. Tipo assim, usar os rios, como você falou, ficaria melhor, porque corta, como você disse, boa parte do território brasileiro. Show de bola. Mais alguém, gente? Mais alguém gostaria de comentar a questão? Então, ó, eu acho que a gente primeiro precisa, né, melhorar o que já tem, né, tornar algo mais sustentável, né, algo mais acessível, algo mais vantajoso. Então, eu preciso modernizar, reformar, né, e garantir a acessibilidade das rodovias, né, acabando com essas coisas de pedágio e tal, que isso encarece muito a produção. O Estado precisa assumir a sua responsabilidade enquanto gestor, né, que garanta a qualidade, e fora isso, você precisa investir, né? No Brasil, levando em consideração que é um país gigante em extensões territoriais, em meios de transportes, né, que possam ser aproveitados no território brasileiro e, consequentemente, são muito mais baratos, né? Então, investimentos em hidrovias e ferrovias, que têm uma capacidade, né, de carga muito maior em relação ao consumo energético, né? Em relação ao consumo energético, fazendo esse comparativo aí com as rodovias, tá? Investir em intermodalidade, investir, né, em áreas, né, de portos secos, em terminais, né, de integração. Isso é importante, galera. Investir em terminais de integração entre as várias modalidades de transporte. Então, áreas de integração entre, né, o transporte rodoviário com ferroviário, o ferroviário com rodoviário, né, o rodoviário com hidroviário, o ferroviário com hidroviário. Então, criar essa integração entre, né, com a construção de terminais, né, de conexão entre transportes rodoviários, hidroviários e ferroviários. Outra coisa, a modernização dos portos, né, para se adequar à grandiosidade dos navios, às tecnologias, né, atuais. Cara, o Brasil, gente, é um país que tem um litoral riquíssimo, vasto, e ele investe pouco na indústria da construção naval. Se a gente pegar, por exemplo, países, né, asiáticos, como os tigres asiáticos, mais Japão, mais China, cara, esses países estão lá aproveitando a sua localização, né, países banhados pelo litoral, certo? E o Brasil, cara, assim, passa muita vergonha, né, quando a gente faz esse comparativo. Tudo bem? Então, assim, existem várias possibilidades, né, da gente melhorar essas condições. Tudo bem? Esses é um dos desafios, né, que o Brasil precisa de fato se debruçar, e não precisa fazer nada assim de outro planeta, né? Não precisa nem criar novidades, é seguir, né, o que outros países já fazem, né? Tentar seguir determinados pontos positivos, práticas positivas, exemplos, né, positivos de outros países. Tudo bem, meus amores? Claro para vocês? Alguma dúvida? Romulo. Não. Tudo no esquema? Que bom. Tudo tranquilo. Então, é isso.